Página 160. Genes e hereditariedade. O material genético e hereditário dos seres vivos é o DNA, ácido desoxirribonucleico. As moléculas de DNA possuem as informações sobre a formação e o funcionamento de um organismo. Um segmento de DNA que determina a produção de uma molécula específica de RNA, ácido ribonucleico, é chamado de gene. A maioria das moléculas de RNA, por sua vez, orienta a produção de proteínas. Os genes localizam-se em regiões determinadas dos cromossomos. Um gene pode ter diferentes versões, conhecidas como alelos, que são equivalentes quanto à posição nos cromossomos homólogos e atuam sobre a mesma característica. No entanto, os alelos não são idênticos e cada um deles pode condicionar uma variação da característica, como, por exemplo, cabelo liso e cabelo crespo, ou semente de cor amarela e semente de cor verde. Então, observem o esquema dos genes alelos. Então, nós temos aí o local do gene para a cor da flor, um alelo para a cor púrpura e um alelo para a cor branca. Par de cromossomos homólogos não duplicados. Genes, código genético e proteínas. Todo RNA é formado a partir de um molde de DNA. A sequência de bases nitrogenadas de uma das fitas do DNA determina a sequência de bases do RNA, pelo processo de transcrição gênica. A sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, por sua vez, determina a sequência de aminoácidos das proteínas no processo de tradução gênica. No processo de formação das proteínas, participam 3 tipos de RNA. RNA ribossômico, que como algumas proteínas constitui a estrutura dos ribossomos. O RNA mensageiro, que tem informação sobre a ordem em que os aminoácidos devem ser unidos. E o RNA transportador, que leva as moléculas de aminoácidos que vão formar a proteína até os ribossomos. Cada grupo de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro é denominado códon e codifica um tipo de aminoácido. Por exemplo, 3 adeninas em sequência, AAA, no RNA mensageiro, codificam o aminoácido lisina. No entanto, o mesmo tipo de aminoácido pode ser determinado por mais de um códon. A relação entre os códons e os aminoácidos é denominada de código genético. Página 161. A síntese de uma proteína tem início quando um RNA mensageiro se associa a um ribossomo. Cada ribossomo envolve alguns códons do RNA mensageiro. Cada molécula do RNA transportador tem uma sequência com 3 bases nitrogenadas, chamadas anticódon, que determinam o aminoácido específico a ser transportado. Os anticódons do RNA transportador formam pares com os códons do RNA mensageiro, seguindo as regras do pareamento entre as bases nitrogenadas. A adenina, que faz par com a timina, e a citosina, que faz par com a guanina. Os aminoácidos justapostos se ligam por meio da ligação peptídica, liberando os RNA transportador. O ribossomo se desloca abrangendo outro códon. O RNA transportador traz um novo aminoácido que se liga aos demais, e assim sucessivamente, até que o ribossomo chegue a um códon de parada, ou seja, um dos códons para os quais não há aminoácido correspondente. Nesse momento, todos os participantes do processo se separam, soltando a proteína recém-formada. Nos organismos pluricelulares, todas as células se originam de uma célula inicial, o zigoto. Dessa maneira, todas elas carregam os mesmos genes, ou seja, as mesmas informações genéticas. Ao longo do desenvolvimento, as células se especializam e apenas alguns genes continuam ativos e coordenam a produção do RNA e proteínas. Nas células da pele, por exemplo, o gene para a produção da proteína melanina está ativo, ao passo que nas do estômago é o gene para a produção de enzimas digestivas que está ativo. Há ainda trechos da molécula de DNA que não codificam nem proteínas nem RNA. Acredita-se que esses fragmentos exerçam um papel de regulação da expressão dos genes. Observem aí o esquema tradução gênica.
Então, nós temos aí a síntese de proteínas, ela começa com a associação entre o RNA transportador, um ribossomo e um RNA mensageiro. Cada RNA transportador, ele transporta um aminoácido, cuja sequência de bases, chamadas anticódon, corresponde ao códon do RNA mensageiro. O RNA transportador, orientado pelo ribossomo, se liga ao RNA mensageiro, onde se encontra com o códon correspondente, dando início ao processo. Em seguida, se desliga e outro RNA transportador se liga a outro aminoácido. Essa operação é repetida várias vezes, formando a cadeia polipeptídica, cuja sequência de aminoácidos é determinada pelo RNA mensageiro. Quando, enfim, o ribossomo chega à região do RNA mensageiro, onde há um códon de parada, é determinado o fim do processo. Façam os exercícios de olho no tema, da página 161.